você que foi para o seu lugar, pode se assentar, tá? Fique à vontade. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em primeiro lugar, Hebreus 4, 12. Nós vamos falar hoje, começar uma série com as 20 principais temáticas da fé cristã. Nós vamos hoje falar sobre a Bíblia Sagrada. Aí no próximo domingo vamos falar quem é Deus. Vamos começar a estudar sobre quem é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. Depois nós vamos falar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é ressurreição, o que é perdão dos pecados, vários assuntos importantes da doutrina cristã, assuntos pertinentes, assuntos fundamentais, essenciais para que você cresça e floresça no Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, ou seja, visíveis, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha só, queridos, isso deve gerar temor no nosso coração. Todos nós um dia teremos que prestar conta diante do Senhor, e essas contas serão baseadas na palavra de Deus. Se você teve acesso à palavra de Deus, nós teremos que prestar conta daquilo que fizemos com a nossa vida, à luz da palavra de Deus, porque o versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva, ou seja, tem a vida de Deus, a própria vida de Deus está na palavra, e ela é eficaz, porque ela funciona. Se você colocar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, a palavra de Deus vai funcionar. Amém? Fala comigo, a palavra de Deus tem a vida de Deus. A palavra de Deus funciona. E é tremendo, a Bíblia diz que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que o autor de Hebreus está dizendo? A Bíblia vai lá dentro de você, dentro das recâmaras mais profundas da tua alma, do teu espírito, revelando quem você é, aquilo que você necessita, tudo aquilo que Deus tem para oferecer para você, aquilo que você precisa mudar, motivações equivocadas, pensamentos que precisam estar alinhados com o céu. A palavra de Deus é viva e eficaz, tem a vida de Deus e é eficaz porque funciona na sua vida, na sua casa e na sua família. Abra comigo agora, juntos, 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Coisa linda, né? Várias famílias, filhotinhos, cheio de criança. Graças a Deus, nosso Deus é maravilhoso. A gente se alegra, né? As crianças são o futuro da igreja, irmãos. Quem tem criança tem futuro, tem esperança. Graças a Deus por isso, tá bom? Então vamos lá, 2 Timóteo 3,14, a Bíblia diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância, Paulo aqui falando a Timóteo, sabes as sagradas letras. Sagradas letras é a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aí entra o versículo chave de tudo aquilo que nós vamos falar, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Fala comigo, toda a escritura, bem forte, fala, toda a escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Quem quer fazer a diferença nessa geração? E levanta as mãos, quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Irmão, não tem como você ser uma bênção nas mãos de Deus sem conhecer a Bíblia. O que Paulo está alertando aqui, Timóteo, dizendo é: olha, lembre-se que você aprendeu desde pequenininho as sagradas letras, a palavra de Deus, e essa palavra te tornou sábio para a salvação. Olha que coisa linda. Te deu sabedoria para que você fosse salvo. Salvo em quem? Através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas se lembre, Timóteo, diz o apóstolo Paulo, toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. A Bíblia é um livro inspirado pelo próprio Deus, e ela tem uma utilidade. Ela te ensina, ela te repreende, ela te corrige e ela te educa na justiça do reino de Deus. Amém? Olha só coisa linda: educação, correção, que mais? Repreensão e ensino. Tudo isso vem através da palavra de Deus. Mas o que é a Bíblia? É a pergunta que nós vamos tentar responder. Querida, a palavra Bíblia vem de um termo grego chamado biblos. Biblos significa o livro. Por quê? Porque a Bíblia é o livro dos livros. Não existe nenhum livro na história humana comparado à palavra de Deus. Um livro que contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 2 testamentos que Deus tem para mim e para você. Amém? Com as promessas de Deus, com a herança de Deus, com as bênçãos de Deus, para abençoar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É o livro dos livros. São mais de 40 escritores ao longo de cerca de 1500 anos. Pessoas diferentes, de diferentes épocas, que escreveram esses 66 livros. Muitos deles não se conheceram, não eram contemporâneos, pelo contrário, tem um intervalo de 1500 anos. Foi preservada de forma sobrenatural pelo poder de Deus até os nossos dias. Você tem uma ideia? Existem mais de 2000 manuscritos espalhados nas grandes bibliotecas do Vaticano, a biblioteca de Oxford, a biblioteca nos Estados Unidos, em vários lugares, em várias nações, trechos da palavra de Deus que nós temos na nossa mão. É um livro incomum, é um livro diferente de todos os livros, porque é o biblos, o livro, o manual da fé, o manual do verdadeiro cristão. Amém? Irmão, quem honra a Bíblia Sagrada, honra o próprio Deus da Bíblia. E aí eu quero deixar uma perguntinha para você. Você tem mergulhado na palavra de Deus todos os dias? Tem meditado nas Escrituras, lido pelo menos um capítulo, querido? Todo cristão tem que ler no mínimo um capítulo da Bíblia por dia. E eu quero te desafiar aqui já agora. No final vou relembrar. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia Sagrada por dia. Faça isso. Quer começar? Começa no livro dos Salmos. Você vai ficar maravilhado como o livro dos Salmos revela aquilo que eu e você passamos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que assola o nosso coração. Começa ali no livro dos Salmos. Os Salmos são os livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada, espalhados por toda a humanidade ao longo de todas as eras, de todos os tempos. Se você quer sabedoria para você, irmão, leia o livro de Provérbios. Deus é tão bom que Ele colocou 31 capítulos, um para cada dia, com mais de 700 e poucos provérbios, para que você fosse cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de discernimento, cheio de inteligência espiritual, cheio da graça, da glória e da bênção do Senhor. Amém? Quem vai ler a Bíblia comigo aqui? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser um leitor da palavra de Deus.
Lembre-se disso, querido. Quanto mais você honrar a palavra de Deus, mais você vai honrar o Deus da palavra. E você honra esse Deus lendo a palavra de Deus todos os dias. O salmista diz que até os simples se tornam sábios com a leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. São as palavras do próprio Deus ao longo da história. E fé, o que é fé, irmão? Fé é crer que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade, e que Deus agirá conforme a sua palavra. Vamos falar junto? Fé é crer que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade, e que Deus agirá conforme a sua palavra. Gente, essa é uma das melhores definições do que é a fé cristã. Fé é crer que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade, e que Deus agirá conforme a sua palavra. E Deus faz, querido. Amém? Quem aqui já recebeu alguma promessa de Deus e Deus realizou essa promessa na sua vida? Levanta a mão aí, bem alto. Olha só quanta gente abençoada aqui. Isso não é só para eles, é para você que está me ouvindo aqui, você que está me assistindo pela internet. Deus tem coisas maravilhosas, mas Ele faz todas as coisas baseados na sua palavra. Primeiro princípio que nós vamos aprender hoje, gente, é a autoridade da Bíblia. Será que a Bíblia tem autoridade? Aonde está baseada a autoridade da Bíblia? Primeiro ponto, a autoridade da Bíblia. Nós aprendemos aqui que a Bíblia toda é inspirada pelo próprio Deus, ou seja, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Tem muita gente que sai dizendo por aí, principalmente na nossa sociedade cética, agnóstica, contrária à palavra de Deus, de que diz assim: a Bíblia é um livro bonito, até legal, né? Mas a Bíblia toda não contém a palavra de Deus, dizem eles. Não, a Bíblia Sagrada nos ensina, se somos cristãos, todas as palavras da Bíblia são as palavras do próprio Deus. Presta atenção, irmão. Desobedecer a Bíblia Sagrada é não crer em Deus. Se você não acreditar na Bíblia, você está dizendo: eu não creio em Deus, porque o nosso Deus, o Deus dos cristãos, é o Deus da Bíblia Sagrada. Não acreditar na Bíblia é desobedecer a Deus. É tudo que o diabo quer, que você não acredite na veracidade e na autoridade da palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são as Sagradas Escrituras. Fala comigo, Sagradas Escrituras. Ou também Escrituras Sagradas, Palavra de Deus. Tem vários nomes a Bíblia Sagrada, né? São mandamentos de Deus, também é chamado de testemunhos de Deus, também é chamado, o Salmo 19, dos juízos do Senhor, os decretos do Senhor. Tudo são palavras sinônimas encontradas na Bíblia Sagrada, que fazem referência à palavra de Deus. É a lei do Senhor. Irmão, preste atenção, é o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras de Deus, as palavras contidas na Bíblia Sagrada. Jesus mesmo falou isso, que Ele subiria, que o Consolador desceria para trazer à memória as palavras que vos tenho dito, diz o Senhor Jesus. Amém? Você pode ver, quem lê a Bíblia Sagrada, no momento que precisa de uma palavra, aquela palavra brota no seu coração. Sim ou não? Sim. Aquela dúvida que você tinha desaparece como fumaça, porque a palavra de Deus, ela tem que estar na sua boca, mas também deve estar aonde? No seu coração. Fala comigo, que a palavra esteja na minha boca, mas também no meu coração. Lembre-se disso, guarde a palavra no coração. Salmo 119 diz: como é que o jovem guardará puro o seu caminho? E o salmista mesmo responde essa pergunta que ele mesmo fez: com guardar a tua palavra. Guarda a palavra de Deus no coração. E Deus respeitou, querido, as personalidades dos escritores, as habilidades deles, diferentes origens,
O treinamento diferente de cada um dos autores foi reconhecido pelo próprio Deus. Obrigado, filhão. E Deus honrou cada um deles, inspirando eles as palavras que nós temos na nossa mão. Levante a sua Bíblia comigo assim, fala assim: obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pode ser um tablet como o meu, ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada, tá? Não pense que o pastor aqui é ímpio e está sem a Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia digital. O pastor lê muitos livros, então fica mais fácil para mim colocar a Bíblia aqui e os vários livros dentro desse materialzinho eletrônico. Hoje você pode ter a Bíblia no celular. Hoje, se você não quer ler, irmão, abaixa um aplicativo chamado Bíblia JFA Offline. Se você estiver na internet, você abaixa o capítulo, coloca numa iconezinha que tem de áudio, você escuta a palavra de Deus. Eu escutei o Antigo Testamento inteiro em áudio, e foi maravilhoso, querido. Às vezes você está dentro do carro, né, viajando de um lugar para o outro, não perca tempo, ouça a palavra de Deus. Se dedique à palavra de Deus, seja cheio da palavra de Deus. E quando você abrir a sua boca, rios de água viva fluirão de dentro de você. Amém? Rios de água viva. Você não vai ser represa, guardar esse rio só para você. Você vai ser um rio de Deus, espalhar a vida de Deus, a graça de Deus, a sabedoria do Senhor, o entendimento espiritual sobre a vida de outras pessoas. O Espírito Santo muda o leitor da Escritura. Preste atenção. Quanto mais você mergulha na palavra, mais Deus vai mudando o seu coração, a sua vida, o tratamento com os seus entes queridos, familiares, o seu modo de agir no trabalho, na escola. Deus muda o leitor. Deus gera convicção no coração. Por que o pastor Giovanni fala com tanta convicção quando ele prega? É porque a palavra de Deus queima no meu coração. Amém? Eu entendo que quando eu prego a palavra de Deus, essa é a maior verdade que existe na terra. Então eu não posso pregar de qualquer jeito aqui. Pois é, irmãos, abra a Bíblia aí comigo. Quem vai dar crédito? Mas se a gente prega com paixão, como se fosse a última pregação do pastor Giovanni, eu sempre prego desse jeito, como se fosse a minha última ministração. Como é que eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Com paixão, com fogo no coração, com o fogo de Deus na sua boca e no seu coração. Quem faz isso é a palavra de Deus, queimando no nosso interior, gerando paixão, gerando convicção, gerando mudança naquele que mergulha na palavra de Deus. A Bíblia tem confiabilidade histórica, ela é confiável e prova a sua veracidade ao longo da história humana. A Bíblia tem consistência interna. O que é isso? Ela não fala abobrinha, ela não fala besteira, ela tem coerência, do começo ao fim, nada se contradiz. Até aquilo que parece ser contradição, na verdade não é contradição, é harmonização, é amplitude de entendimento, de conhecimento. Ela tem confiabilidade histórica, ou seja, a história só revela que a palavra de Deus é a verdade. Ela tem consistência interna, ela não se contradiz, e as suas profecias são cumpridas. 1/3 da palavra de Deus é profecia, você sabia disso? 28% da Bíblia Sagrada são profecias. Muitas delas já aconteceram, provando que a palavra de Deus é verdade. Outras estão acontecendo diante dos nossos olhos, como por exemplo Mateus 24. A Bíblia diz que no final dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo, o amor de muitos se esfriaria, e o pecado, a iniquidade se multiplicaria. É os nossos dias, sim ou não? Basta olhar Cidade Alerta, né, o programa do Datena, qualquer programa policial, você fica horrorizado como o pecado, como a destruição, como a violência tem crescido, sim ou não? É a palavra de Deus, as profecias se cumprindo nos dias de hoje. E tem profecias ainda que vão acontecer, vão ocorrer, querido, quer você creia ou não, a palavra de Deus é a verdade, porque ela tem
autoridade. A palavra de Deus tem influência universal. Independente de qual é o seu povo, a sua etnia, a sua cultura, a palavra de Deus, ela tem influência universal, atinge todos os povos, todas as raças, todas as tribos, se espalha por toda a terra, proclamando a glória e a graça de Deus aos pecadores. Amém? A Bíblia Sagrada tem majestosa beleza, cheio de poemas, cheio de escritos maravilhosos, que até hoje, até os escritores seculares, que não acreditam em Deus, veem na Bíblia Sagrada uma majestosa beleza, e colocam muitas vezes nos seus escritos, trechos da palavra de Deus. Você pode ver William Shakespeare, Luís de Camões, vários autores seculares, quer dizer, não são cristãos, colocam citações da Bíblia Sagrada porque reconhecem a majestosa beleza da Bíblia. E é um livro cheio de sabedoria no seu conteúdo. Não existe livro igual na história da literatura universal. A Bíblia, é o livro dos livros, é a palavra de Deus. O que está em conformidade com a Bíblia é a verdade. Fala comigo, o que está de conformidade com a Bíblia é a verdade. Você quer saber a verdade sobre você? Leia a Bíblia Sagrada. Você quer saber o que Deus pensa para a tua vida? Quais são os planos e projetos de Deus? Leia a Bíblia Sagrada. Como eu falei semana passada, eu mesmo era um menino com complexo de inferioridade, não me amava e tal, mas pela Bíblia Sagrada eu fui sarado, curado, e hoje, graças a Deus, estou vivendo o centro da vontade de Deus para a minha vida. Amém?